Olá, sejam bem-vindos, eu sou Maurício e hoje a gente vai continuar estudando a cardinalidade de conjuntos, trazendo mais alguns exemplos de conjuntos enumeráveis. E no caso a gente vai falar dos conjuntos infinitos enumeráveis, tá? Porque a gente já sabe que qualquer conjunto finito é enumerável. Bom, então vamos pensar num primeiro conjunto aqui? Eu poderia trazer para vocês, por exemplo, o conjunto com todas as potências de 2. Qual que seria esse conjunto aqui, das potências de 2? Potências de 2. Vamos chamar esse conjunto de D, tá bom? Claramente vai ser um conjunto infinito, né? E alguns desses elementos, vamos listar aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16. E a gente também teria meio, 1/4, 1/8, né? Meio, 1/4, 1/8, etc. Então repara que esse conjunto é um conjunto infinito, né? Agora, esse conjunto é um conjunto enumerável? Ou seja, será que existe uma bijeção desse conjunto com o conjunto dos naturais? Bom, vamos pensar aqui. Bom, aliás, se você quiser até pausar o vídeo e pensar sozinho, seria interessante, né? Aí a gente vem aqui e volta, mas só você pausar, eu vou fazer aqui já, tá bom? Só que para facilitar a nossa conta, em vez de eu pensar numa bijeção do conjunto D com o N, com o conjunto dos naturais, eu vou pensar numa bijeção desse conjunto com o conjunto dos inteiros. Tá? Eu vou pensar aqui numa função f relacionando o conjunto Z com o D. Aí você pode me perguntar, mas espera aí, a definição que você me passou, Maurício, não era envolvendo os inteiros, a gente tinha que pensar nos naturais, não era? Não tinha que encontrar uma bijeção de natural com D? Por que agora você está usando inteiro? Né? Pode fazer isso? Isso faz sentido? Pois é, né? Eu não estou seguindo a risco que eu falei, mas vamos pensar junto aqui. Se eu já provei para você na aula passada que existe uma bijeção dos inteiros com os naturais, né? Isso já está provado na aula passada, então a gente sabe que para cada elemento aqui do Z, a gente encontra um elemento lá do N e vice-versa, né? Para cada elemento do N, a gente encontra um elemento do Z. Vou chamar isso daqui de uma relação 1 para 1, tá? Para cada um daqui tem um aqui e para cada um daqui tem um aqui e sempre são distintos, tá certo? Então a gente já sabe que existe uma bijeção de Z para N. E agora o que eu vou tentar provar aqui com vocês? Eu vou tentar provar que existe uma bijeção de Z para D, tá? Então eu quero ver se existe algo parecido com isso daqui, ó, né? Uma função que para cada elemento do D a gente tem um elemento no Z e para cada elemento do Z a gente tem um elemento do D. Se a gente, por acaso, conseguir encontrar uma função com essas características, né, uma função que relacione um daqui com um daqui e vice-versa, né, que a gente consiga fazer essa relação 1 para 1, então automaticamente a gente pode concluir que vai existir uma função que leva um elemento do D para o elemento do N. Eu posso pensar em composição de funções, né, uma função composta. Então, assim, eu vou pensar só mais nessa parte aqui visual mesmo, né? Imagino que você já tenha compreendido, né? Não vou me estender muito mais nisso, tá? Então, o que basta a gente notar aqui é que se eu conseguir encontrar uma bijeção para Z, então esse conjunto vai ser numerável. Afinal de contas, o Z já era numerável, tá certo? Então, vamos lá. Qual seria uma função aqui, uma função bijetora associando um elemento do Z para o elemento do D. Aqui é muito fácil, né? Aqui a gente pode pensar, por exemplo, na função f de x igual a 2 elevado a x. Essa função com certeza é injetora, tá? Com certeza é injetora, porque a gente sabe que a função exponencial é crescente, e justamente pelo fato da função ser crescente, para cada dois elementos distintos no domínio, as imagens vão ser diferentes. E essa função também vai ser sobrejetora. Afinal de contas, nesse conjunto D,
a gente tem as potências de 2 que tem expoente inteiro, né? E como o expoente é inteiro, a gente sabe que tem alguém lá no inteiro, no conjunto dos inteiros, tal que 2 elevado a esse número dá a potência que a gente quer. Então, todo mundo do D vai ser usado, conjunto imagem igual contradomínio. Se é injetora e é sobrejetora, então essa função é bijetora. Então, está provado que o conjunto formado pelas potências de 2 é um conjunto enumerável. Vamos agora para um próximo exemplo. Um próximo exemplo que eu posso trazer para vocês é o conjunto formado pelos números primos. Vocês estão lembrados do que era um número primo? Um número era dito primo quando ele possuía 2 divisores diferentes, sendo 1 e ele próprio. Então, se a gente listar aqui os primeiros números primos, a gente começaria pelo 2, depois iria para o 3, para o 5, para o 7, depois para o 11, para o 13, para o 17, depois teria 19, 23, 27, 27 não, né? 29, e assim sucessivamente. Pois é, agora o nosso desafio aqui é encontrar uma função g de n em p, por exemplo, que seja bijetora, uma função que associe para cada natural um número primo e que essa função seja bijetora. Então, nesse momento, eu queria que você pausasse o vídeo e tentasse pensar um pouco sobre isso, né, ver se você consegue encontrar para mim uma função nessas características. A gente volta daqui a pouquinho. E aí, conseguiram pensar? Esse problema é bem mais complicado que o anterior, né? E até me arrisco aqui a dizer que é algo muito, muito difícil de você conseguir encontrar uma fórmula fechadinha, bonitinha, simplesinha, para você associar cada elemento natural, dos naturais, com os números primos, né? É bem difícil, e caso você tenha conseguido, entre em contato com a gente, que você aí tem um talento muito bom e a gente vai te encaminhar aí para ótimos lugares, tá? Mas vamos pensar aqui, o que a gente podia fazer para associar. Vamos escrever aqui, ó, os naturais aqui embaixo, para a gente associar esses elementos que eu estou colocando aqui agora, os naturais, aos elementos aqui do conjunto dos primos, né? Como é que eu poderia, por exemplo, criar uma função, né, nesse caso g, onde g de 0 é 2, o g de 1 é 3, o g de 2 é 5, por exemplo, né, se a gente quiser fazer desse jeito, né? Ou seja, é uma função, vou escrever aqui, onde g de 0 vale 2, a g de 1 vale a 3, a g de 2 vale a 5, a g de 3 vale a 7, etc. Bom, se a gente parar para pensar aqui, o 2, né, como eu estou listando em ordem, eu posso falar que 2 é o primeiro número primo, o 3 é o segundo número primo, o 5 é o terceiro número primo, e assim sucessivamente, né? Então a gente vai escrever assim, ó, primeiro número primo. Estou pensando na ordem, né? Na ordem entre eles. O 3 é o segundo número primo. O 5 é o terceiro número primo. O 7 é o quarto número primo. Agora, ó, presta atenção, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Ó, o g de 0 é o primeiro número primo. O g de 1 é o segundo número primo. O g de 2 é o terceiro número primo e assim sucessivamente. Então, o que seria o g de x? Seguindo essa mesma lógica que a gente está usando aqui. Bom, como esse número aqui é sempre um a mais que esse, eu vou escrever algo parecido com isso, ó. Vê se você consegue entender o que eu quis dizer com isso. Por exemplo, o que seria o G8, G de 8? O G de 8, se eu colocar o x como 8, seria o 8 mais 1, 9, o nono número primo.
Tá? O que seria o G de 99? Se eu colocar 99 aqui, vai ficar G de 99 igual a 99 mais 1, 100. O centésimo número primo. Então, a gente pode encontrar a partir daqui o centésimo, o milésimo, tudo mais. E é muito comum aí no meio matemático você ouvir essa expressão aqui, ó. Ah, é o x mais 1 ésimo. Número primo. A gente não falou centésimo, milésimo? Só que como a gente está colocando aqui um valor genérico, a gente fala, nesse caso, o x mais 1 ésimo. Pois ou seja, eu não fiz uma fórmula fechadinha, simplesinha. Né? Eu estou criando aqui uma lei de formação onde a gente está descrevendo com palavras, né, qual é essa regra de associação entre esses elementos. E claramente essa função é bijetora, não é, gente? Afinal de contas, essa função é injetora, dado dois números naturais distintos. A gente vai acabar pegando dois primos distintos. Né? E todo número primo vai precisar ter uma associação aqui embaixo, né? Porque esse primo está em algum lugar na nossa ordem. Né? E aí é claro que a gente vai acabar tendo um número natural sendo associado a ele. Então essa função é bijetora. Se essa função é bijetora, a gente pode dizer que os números primos são enumeráveis. Em outras palavras, se a gente for comparar o conjunto dos naturais com o conjunto dos números primos, a gente pode afirmar que nós temos a mesma quantidade de números nessas duas linhas aqui. Tá? Bom, e com esse exemplo aqui, a gente pode generalizar e chegar a um resultado bem legal. Vamos dar uma olhada aqui nessa generalização que eu vou trazer para vocês. Vamos dar uma olhada na proposição que está aqui no quadro. Todo subconjunto dos naturais é enumerável. Bom, gente, e aí? Vamos provar essa proposição aqui? Quando a gente pensa num subconjunto dos naturais, a gente pode encontrar dois tipos, né? São os finitos e os infinitos. E a gente já sabe que um conjunto finito é enumerável. Então a gente não precisa se preocupar com esses caras agora. A gente precisa se preocupar só com os subconjuntos infinitos. Então, vamos imaginar que a gente tenha um subconjunto A, tá? Um subconjunto A dos naturais, né? Ou seja, o A está contido nos naturais. Só que vamos imaginar que os elementos deles estão listados da seguinte maneira. Tá? A gente sabe que todo subconjunto dos naturais tem um menor elemento. Então, se a gente pegar o menor desses elementos e representar como y1, colocar ele aqui, vamos chamar ele aqui, né, vai acabar sendo o primeiro elemento do nosso conjunto. Né? Agora, imagina que esse y1 saiu e você olhou para o resto. Quando você olha para o resto, também tem um menor elemento. Eu vou chamar esse cara de y2. E vou repetir esse raciocínio indefinidamente, pegando sempre o menor elemento do que resta na nossa listagem. O que a gente está fazendo aqui no fim das contas, né? O que a gente está fazendo aqui é reorganizando os elementos de A em ordem crescente. Ou seja, a gente está reorganizando esses caras aqui de tal forma que o y1 seja menor que y2, que seja menor que o y3, e assim sucessivamente. Ou seja, que um certo yn é menor que o yn mais 1, e por aí vai. A gente teve uma atitude parecida com essa quando a gente pensou nos números primos, agora há pouco, né? A gente colocou todos os primos em ordem crescente. Tá legal? Então a gente pensa no conjunto um subconjunto qualquer, com os elementos em ordem crescente, e agora basta que a gente imagine a função h de n em A, domínio natural contra domínio A, cuja lei de formação, h de x, seja yx mais 1. Vamos entender o que está escrito aqui? O que eu estou querendo dizer com isso? Pega aí o menor natural que a gente tem, que é o zero. Né? O que seria h de zero? O h de zero, colocando zero aqui no lugar do x, ficaria y, 0 mais 1, y1. Então o que a gente está falando é que o zero
está sendo associado ao y1. Depois coloco 1 aqui agora, y1. O y1 vai ficar igual a y2, ou seja, o natural 1 está sendo levado para o 2. E assim sucessivamente, né? O 2 está sendo levado para o y3, o 3 está sendo levado para o y4, o 4 para o y5, e assim sucessivamente. Essa função claramente é injetora e sobrejetora, logo, essa função é bijetora. E se essa função é bijetora, o que a gente acabou de verificar é que todo subconjunto dos naturais é enumerável. E com essa prova em mãos, fica fácil a gente provar, né, o que a gente já havia provado, né, que o conjunto formado pelos números primos é um conjunto enumerável. Porque, afinal de contas, os números primos, né, eles podem ser representados por um subconjunto dos naturais. Assim como, por exemplo, os múltiplos de 10. Né, pensando nos múltiplos não negativos, né, 0, 10, 20, 30, 40. Como eles também são representados por um subconjunto dos naturais, esse conjunto, né, esse subconjunto, no caso, é enumerável. Tá legal? Bom, então eu te aguardo nas próximas aulas para a gente dar continuidade ao estudo desse assunto. Até lá!